foi um dos apóstolos que falou muito sobre essa questão de o obreiro ser digno do seu salário. E ele falava isso com propriedade, porque Paulo era preparado. E toda a preparação dele ele usava para o reino. Mas não é porque alguém é preparado, por exemplo, eu fiz curso de teologia, me formei em teologia, né? E aí, agora é pregador. Bom, já que eu estudei 4 anos, eu não vou a lugar algum se eu não cobrar um cachê. 2 mil, 5 mil, 10 mil, 15, 20 mil. Gente, que evangelho é esse? Semana passada, o canal Cristão Também Pensa iniciou um podcast. E a primeira pessoa convidada para este podcast foi a cantora Sara Farias. E, em dado momento da entrevista, ali da conversa, ela foi interrogada sobre os altos cachês, valores exorbitantes que cantores e pregadores cobram para cantar e pregar. Eu não vou dizer que eu me surpreendi com a resposta dela, que eu já imaginava que ela daria um jeito de se autodefender. Defender é uma prática que ela mesma faz. Eu vou trazer aqui o vídeo, vamos ver juntos e eu vou tecer aqui alguns comentários. Dessa vez eu vou mostrar aqui no computador, no notebook, para evitar problemas com direitos autorais. Eu não vou colocar aqui na tela, mas vai dar para vocês acompanharem. E não é questão de um cachê, de uma coisa que realmente vai suprir a necessidade de dignidade, porque às vezes a pessoa exerce ministério integral, mas às vezes não. É uma coisa assim acima do normal. Tipo, a maioria dos brasileiros ganham, em média, um salário mínimo. Aí uma pessoa, numa pregação que ela vai fazer, numa coisa, ela ganha assim, 40 salários mínimos. Ela ganha, tipo, é uma coisa assim que para muitas pessoas é tipo assim, é sério que a pessoa cobrou isso, ela exigiu isso e colocou. Enfim, como você vê essa situação que tem vindo a público recente, a gente não precisa citar nomes, mas eu digo assim, porque é uma realidade mesmo. na maioria das situações, desses cachês, né, elevados, o próprio pregador e o cantor não está recebendo aquele cachê todo. Tem outras pessoas que estão recebendo também. Que é uma questão. É uma agência. Os agentes, a pessoa precisa entender. Outra coisa, às vezes está indo cantar numa igreja, mas a própria igreja cobrou uma inscrição. Então, por exemplo, você vai ter um evento que é através do nome da igreja cobrar uma inscrição. Olha o cúmulo do absurdo, o ponto que o evangelho está chegando. Ou seja, aquelas portas do templo lá, que era para estar aberta gratuitamente para quem quiser entrar e ouvir o evangelho, não, agora você tem que pagar uma inscrição. Ah, por quê? Porque vai vir um cantor famoso. Vamos continuar. Aquela pessoa, as pessoas precisam entender um versículo que as pessoas usam muito, é dai de graça o que de graça recebeste. Então, eu sempre falo assim, você precisa entender que está além de uma palavra, está além de um louvor, está além de um serviço para o reino de Deus. E eu disse até uma vez a uma pessoa, todos os talentos e habilidades que temos, nós recebemos de graça. Se você sabe falar, se você sabe cantar, se você tem habilidade para ser um médico, para argumentar, para ser um advogado, tudo você recebeu de graça. Todas as habilidades, a saúde, tudo que nós temos, nós recebemos de graça. Deus não cobrou nada para nos dar. Se fosse ao pé da letra dessa questão de habilidade, você também não faria nada cobrando. Você não seria, quando você fosse filmar alguém, você não cobraria nada, irmã. Eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Eu sei filmar, eu sei fazer isso. Eu sou médico, então não vou cobrar nada pelo que eu estou fazendo, porque essa inteligência foi Deus que me deu. Então, esse versículo precisa ser analisado, tá? Contextualizado, de acordo com o que está ali. A pessoa precisa ler e entender o que está ali. Esse versículo precisa ser contextualizado, concordo com ela. Só que ela não fez isso. Ou seja, ela acabou se contradizendo. Aquilo que ela está pedindo para a gente fazer, que é contextualizar o versículo, ela não está fazendo. Muito pelo contrário, o que ela fez? Descontextualizou. Porque quando a Bíblia aqui, Mateus capítulo 10, Jesus manda os discípulos, né, ordena que os discípulos vá em alguns lugares de Jerusalém, da Judéia, de Israel, para pregar o evangelho. E no nome deles expulsar demônio, fazer curas, maravilhas.
Só que Jesus diz para eles, ó, não cobre nada, de graça vocês vão dar aquilo que vocês receberam de graça. O texto não está falando de habilidades naturais do médico, que é médico, estudou para ser médico e agora não vai cobrar, ou no consultório dele lá ele vai dar consulta de graça. Não está falando das habilidades naturais que todos nós temos, obviamente tudo vem de Deus. Mas no contexto, nesse contexto de Mateus 10, não está falando de habilidades naturais, está falando do Evangelho e todo o poder que emana desse Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, Paulo vai dizer que o Evangelho é poder de Deus. Esse poder foi nos dado de graça. E uma vez que eu cobro para manifestá-lo, eu estou corrompendo o Evangelho e desobedecendo a ordem do Senhor Jesus, quando ele diz para me fazer de graça. Dar de graça aquilo que eu recebi de graça é o Evangelho. Foi Jesus quem falou isso para os seus apóstolos. Não está falando de habilidades naturais aqui, de talentos naturais. Está falando do Evangelho. E é o que muitos, não vou generalizar, acredito que tem uma porcentagem bem pequena de cantores e pregadores que não cobram, vive apenas da oferta que recebem, mas a maioria esmagadora cobram cachês altíssimos para pregar, para cantar. Claro que ela não ia falar contra uma coisa que ela mesma faz, né? Seria até uma hipocrisia da parte dela. Agora, uma vez que você vai cantar em um evento, onde vai ter ali, por causa do nome daquela pessoa, vai ter ali 5.000 pessoas. E cada uma das 5.000 pessoas está pagando uma inscrição de R$50. Em alguns casos, R$150, R$200. Se fosse um evento só com as pessoas da cidade, talvez a inscrição fosse mais barata, talvez nem cobraria inscrição. Mas porque está trazendo aquela pessoa que enquanto você está trabalhando, ela está estudando. Ela está estudando, tá? Porque a salvação é de graça. A ministração, a entrega dessa boa nova é de graça. A partir do momento que eu começo a estudar, e quando você vai ver uma pessoa dessa pregando ou alguém cantando, você percebe que por trás dali teve uma preparação, sim. Muito tempo usado. Muita preparação. E por causa dessa preparação, é que o nome dessa pessoa, tá, está trazendo algumas pessoas que querem ouvir o que Deus tem a entregar através do tempo que essa pessoa estudou. É só você olhar a diferença entre Paulo e Pedro. Os dois tinham unção. Os dois eram usados para o reino, mas você vê Paulo mais preparado. Por quê? Porque Paulo estudou mais. E Paulo foi um dos apóstolos que falou muito sobre essa questão de um obreiro ser digno do seu salário. E ele falava isso com propriedade, porque Paulo era preparado. E toda a preparação dele ele usava para o reino. Mas não é porque alguém é preparado, por exemplo, eu fiz curso de teologia, me formei em teologia, né? E aí, agora é pregador. Bom, já que eu estudei 4 anos, eu não vou a lugar algum se eu não cobrar um cachê. 2.000, 5.000, 10.000, 15, 20.000. Gente, que evangelho é esse? Quando eu vejo ela falar da forma que ela está falando, não me soa como evangelho isso. Isso me soa como se fosse um negócio qualquer, como funciona no meio do mundo aí, no meio secular. Não me soa como um evangelho isso aqui. Quando Paulo vai dizer que o obreiro é digno de seu salário, do salário, repetindo o que Jesus disse também para os apóstolos em Mateus 10, ele está dizendo que a igreja deve recompensar, deve ofertar na vida dessas pessoas que vivem integralmente do ministério. E aí eu estou falando de pessoas que trabalham honestamente, com amor, com zelo pelo evangelho e pela obra de Deus. Essas pessoas precisam ser recompensadas. Elas são dignas do seu salário. E quem é que recompensa? É a igreja. Há uma inversão aí de situações. Não é o pregador que, porque vive integralmente do ministério, que deve cobrar. Ah, eu vivo integralmente, então vou cobrar. Só faço se me pagarem. Ou o cantor, só canto se me pagarem. O meu cachê é tanto. Não deve partir do cantor ou do pregador. Mas hoje, o evangelho, a igreja tomou um rumo tão fora do evangelho genuíno que falar isso que eu estou falando aqui é loucura. Falar isso que eu estou falando aqui é uma aberração.
Quem fala isso que eu estou falando é tido até como um louco, dado que o que nós vemos hoje, a realidade que vivemos hoje, de uma situação que chamamos de evangelho, mas quando olhamos para a Bíblia, de evangelho genuíno não tem absolutamente nada, absolutamente nada. Paulo era preparado e toda a preparação dele ele usava para o reino, mas a igreja muitas vezes não valorizou a preparação de Paulo, não honrava Paulo, como você falou. Tanto que quando ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo 5,18, ele prepara Timóteo, que era mentoreado por ele. Ele diz, Timóteo, o obreiro é digno de seu salário. Ele já está preparando Timóteo para quando o povo vier questionar se ele merecia receber alguma coisa e receber bem ou não, ele já estava preparando Timóteo. Você é digno de viver bem com o seu salário. Agora, ok, imagine que Timóteo vai pregar em um lugar, as pessoas estão organizando um evento, vai ter um lucro. Aquele evento vai deixar um lucro. E esse lucro não vai para a África. Esse lucro vai ficar ali, para aquelas pessoas. Então, muitas vezes, o cantor ou o pregador, ele vai dizer, eu quero tantos % dos ingressos. Aí é que está. Esse que é o grande problema. Invertendo tudo. Porque uma hora parece que eu estou falando de um grande negócio. Outra hora parece que eu estou falando de evangelho de reino de Deus. E quando eu falo de reino de Deus, ela citou, imagine Timóteo indo para um lugar para pregar e chega lá, tem lucro e ele não recebe nada. Imagino também Timóteo chegando e dizendo, eu não posso ir pregar aí porque vocês não têm oferta para me dar. Eu vou pregar aí, mas eu preciso que vocês me dê tanto. Só posso ir se vocês me pagarem tanto. Imagine Timóteo, Paulo, Pedro, qualquer outro apóstolo exigindo essas coisas. Não faz nenhum sentido isso, gente. Quando fala de evangelho, é que eu volto a repetir. A igreja, né? Esse meio que nós chamamos de evangelho, chegou a um ponto de puro mercantilismo, mercadoria, mercado, comércio, negócio. Somente isso. Eu não estou aqui dizendo, vou parar por aqui, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser ver todo o vídeo, o podcast completo, vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu não estou dizendo que o cantor, o pregador, não tenha que receber pelo que ele faz. O que eu estou querendo dizer é que essa iniciativa parte da igreja e não do cantor e do pregador. Não é o cantor e o pregador que exige qualquer valor para pregar, mas a igreja que entende o trabalho desse obreiro e recompensa. Aí é onde entra o texto, o obreiro é digno do seu salário. Mas bom, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de tudo isso, tá bom? Deixa aqui embaixo, vou deixar o link aqui também do canal Cristão Também Pensa aqui na descrição, se você quiser ver na íntegra todo o conteúdo desse primeiro podcast do canal. Deus abençoe vocês, fico por aqui com esse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Querendo Deus.